Viralizou nas redes sociais o convite de Lula para que o ministro Alexandre de Moraes tomasse um cafezinho com ele. A breve conversa entre os dois aconteceu ao fim de uma cerimônia no Palácio do Planalto de sanção de leis voltadas para a proteção das mulheres. Vou pedir para repetir o vídeo ali, porque como tem muito ruído ao redor, a gente colocou a legenda ali. Pode rodar mais uma vez, por favor. Berenice Leite de volta aqui no telão. Vamos tomar um café, Berenice Leite? Agora, a imagem que a gente viu aí significa a tal harmonia entre os poderes? Sem dúvida, essa é a harmonia entre os poderes e me passa na cabeça, né, o primeiro pensamento é, gente, eles nem escondem mais, né, porque imagine só que ironia, um evento, né, considerado um evento sancionando ali leis para, teoricamente, proteger as mulheres. O próprio ministro Alexandre de Moraes, o juiz de execução penal, né, autodenominado, colocou várias mulheres, inclusive, que não tinham nem histórico na polícia, nenhum tipo de processo, numa condenação aí de mais de 20 anos, 13, 14 anos de prisão no 8 de janeiro. E ainda nesta semana, Daniel, a Débora do Batom, conhecida por ter ali escrito com o batom na Estátua da Justiça, ela está, mais uma vez, passando pelo que a própria família chama, né, de tortura psicológica, sendo contestada porque a tornozeleira dela para de funcionar em alguns momentos. Então, que tipo de juiz é esse que não pensa justamente no lado humano de uma mulher, de uma mãe que tem 2 filhos, né, e a todo momento ameaça dar 48 horas para que ela explique por que a tornozeleira parou de funcionar? Então, assim, eu fico imaginando, né, quanta hipocrisia que acontece dentro, na sede dos 3 poderes. Claro que o Congresso está de férias, né, está cada um preocupado aí com seus mandatos na reeleição, e o Lula, quando sanciona essa lei também, podemos dizer que está em campanha, porque quando a gente olha para os números do feminicídio, só aumentaram. Mas, assim, essa história do cafezinho aí, né, acabou vazando o áudio, mas isso é o que a gente consegue ver. Imagina aquilo que a gente não consegue ver, mas pode imaginar, né? Eu que moro aqui em Brasília, acompanho a política há mais de 10 anos, fico só imaginando, porque muitas decisões ou mudanças de entendimento acontecem após um cafezinho ou depois de um jantar. A própria investigação de Daniel Vorcaro e as fraudes do Banco Master mostram que não se restringe só a cafezinhos, como também festas particulares. Então, um evento como esse pode mudar o entendimento em muitas situações que mexem com a democracia do nosso país, Daniel. Guta Pini. Nós precisamos olhar para esse ocorrido, levando em consideração quem são esses personagens e o que tem acontecido nos últimos tempos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi aquele que teria sido o objeto de um golpe de Estado. E esse que estava aí ao lado, chamando para um cafezinho, é o ministro que condenou o adversário desse que teria sofrido um golpe que não aconteceu. Ele tomou posse, eram seus ministros que estavam ali atuando no governo, mas enfim, o fato é que são esses 2 personagens. E um dia antes disso aí, esse ministro havia dado uma decisão, um despacho, para que o adversário do presidente Lula, que está na cadeia, que está em prisão domiciliar, mas está preso, responda se ele tinha ciência ou não dessa deepfake, porque o ministro Alexandre de Moraes já classificou como deepfake. E isso pode acarretar que esse adversário do presidente Lula volte para o cárcere, saia da prisão domiciliar e volte para a Papudinha. Então, veja, e também no mesmo despacho, ele já levantou a bola para que o TSE faça toda a análise de será que o Flávio Bolsonaro pode continuar na campanha, ele vai se tornar inelegível ou não, vai ser questão só de uma multa? Então, esse cafezinho, ele acontece nesse contexto. E chama muito a atenção que não existe nenhum tipo de constrangimento. Nós ficamos sabendo, porque vazou esse áudio ali, os microfones estavam ligados, mas o fato é que, tendo vazado ou não, não tem constrangimento.
para esses encontros, para esses converscotes. Me chama a atenção que não tenha sido chamado para tomar um uísque, porque isso já aconteceu também, né? Lá em Londres, inclusive na presença desse ministro. Então, o que nós estamos assistindo aqui no Brasil é um completo absurdo. Gente, não parece que é uma realidade que a gente está vivendo, uma realidade alternativa paralela. Porque em qualquer lugar sério, isso não poderia estar acontecendo. Esse ministro suspendeu uma lei que estava em vigência, que esse presidente se recusou a promulgar. É isso que está em jogo. Nós não podemos esquecer o contexto. Um presidente que se recusou a promulgar uma lei que poderia garantir um regime mais benéfico para aqueles que estão presos, e a lei foi suspensa por esse ministro que foi convidado por esse presidente a tomar um cafezinho. Agora, Berenice e professor Marcelo Suano, assim como bem disse a Guta Pini, a gente tem que levar em consideração quem são os personagens ali. Nós vimos nas imagens Lula conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas tem um outro detalhe também que inevitavelmente chama a atenção, deixa todo mundo curioso. Acredito que você que está nos acompanhando também ficou muito curioso para saber qual era o teor dessa conversa, não é, professor Marcelo Suano? E aí eu pergunto, será que eles falaram, por exemplo, sobre as críticas de Milei lá no final de semana? Eu sei que o Suano sabe, ele sabe o que aconteceu, o que foi discutido nessa conversa, porque ele estava lá. A imagem aí em inteligência, por inteligência artificial, não nos deixa mentir sozinhos. Suano. Olha, isso é deepfake. Eu estou com quase 1,90 m e estou parecido com aquele ministro das Relações Exteriores, acho que é o Celso Leifert, alguma coisa, não estou lembrado do nome dele. Mas é possível. Mas eu estive ali de alguma maneira. E olha, eu vou pegar alguns pontos do que a Guta trouxe, desse absurdo. Um deles, se vocês prestarem atenção no café, não vamos descartar a possibilidade de estarem tomando um Irish Coffee, que é aquele café irlandês que você mistura com uísque ou com conhaque. É só uma questão de gosto e tradição. E a tradição do uísque já foi criada. Basta misturar com um café. Simplesmente é uma nova modalidade. Mas quando você pega esses elementos que aí estão, com todo respeito, eu vou ter que ser deselegante, mas não serei chulo. O que você observa o que está ocorrendo aí tem um termo. Chama-se promiscuidade. Onde que você identifica aquilo que é a deselegância, mas evitando ser chulo. Alguns indivíduos falavam que a Praça dos Três Poderes, elas configuram uma espécie de prostíbulo dentro de um hospício. É um hospício porque ninguém não tem racionalidade nenhuma. A racionalidade decorre daquele indivíduo que diz, eu sou Napoleão. Aí conversa com outro que diz, e eu sou um conde ou um duque específico que vai confrontar Napoleão. Eu sou o inverno russo. E cada um toma as decisões em função das vozes da sua cabeça. Mas uma coisa é muito clara. Os valores que são envolvidos, não em termos financeiros, mas em termos de status, posicionamento, poder e autarquias ou quaisquer que sejam as entidades que possam ser negociadas. Vocês acham que mesmo aqueles que não estão no executivo não negociam as entidades paralelas? Porque isso representa poder, representa a capacidade de você colocar indivíduos para comando ou uma instância secundária, mas que seja significativa para ampliar a sua capacidade de negociação com os demais. É isso que se configura. Chega, então, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Eu falo Sua Excelência porque eu quero distância, tá? Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e convido um presidente da República nas condições que foram apresentadas aqui para tomar um café. O que vai ser tratado nesse café? Certamente o posicionamento político, da minha perspectiva, de uma autoridade do judiciário que deveria estar tratando da constitucionalidade dos atos ou das questões jurídicas e não das questões políticas. O que vai ser tratado ali se lembra do fator tempo? Qual é o tempo que nós temos para adotar uma estratégia que possa anular, manter a tortura humanitária e acabar com a possibilidade de surgir alguém que se contraponha a essa promiscuidade. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.